Olá, meus caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do Epstalk. Aqui quem vos fala é o Igor Provença, o seu bom e velho apresentador de sempre. Para quem não me conhece, oi, eu sou advogado, porém, o grande hobby que eu tenho nesta minha vida está no estudo da filosofia. Está em conversar com os grandes sábios do passado, com as grandes mentes do passado, através da leitura e do estudo do que esses grandes nomes deixaram para nós. Eu gosto tanto de filosofia que eu criei este canal só para falar sobre isso. E hoje nós retomamos a nossa jornada pela obra que moldou o pensamento ético ocidental, que é a Ética Nicômaco de Aristóteles. Nos nossos encontros anteriores, nós montamos um verdadeiro quebra-cabeça. Nós vimos que o alvo da vida é a felicidade. A finalidade da nossa vida é buscar a felicidade, que o Aristóteles chama de eudaimonia. E nós vimos também que a ferramenta para alcançar a eudaimonia é a virtude moral, que é o hábito de se praticar e encontrar o meio termo. Como, por exemplo, a coragem e a temperança, que são virtudes que são meios termos. A coragem está entre a covardia e a temeridade, e a temperança está entre a insensibilidade e a intemperança. Toda virtude é um meio termo, é um equilíbrio, e é nisso que consiste uma vida verdadeiramente feliz. No nosso último episódio, nós investigamos a justiça que nos harmoniza com os outros, que nos permite viver bem em sociedade, E demos um passo crucial ao descobrir o que é a sabedoria prática, a frônesis, que é basicamente um GPS intelectual, É a virtude da razão que nos permite encontrar esse meio termo em cada situação concreta da nossa vida. É só com a sabedoria prática que conseguimos distinguir os extremos opostos, igualmente viciosos, e encontrarmos a virtude verdadeira que se encontra entre esses dois opostos extremos. Entendem? E aí terminamos com uma boa conclusão, que é a conclusão de que é impossível ser verdadeiramente bom sem ser sábio, e é impossível ser sábio sem ser verdadeiramente bom. Não tem como ser um sem ser o outro. Se você quer ser uma pessoa boa, tem que ser sábio. Quer ser uma pessoa sábia, tem que ser boa. E tudo isso é muito inspirador, mas, se formos honestos, enquanto ouvíamos tudo isso, uma pergunta incômoda deve ter surgido na mente de cada um de nós. Uma pergunta que Aristóteles, como um brilhante observador da alma humana, não poderia ignorar. Qual que é a pergunta? A pergunta é: se a sabedoria prática nos mostra o que é certo, por que diabos nós, tantas vezes, fazemos o que é errado? Pensem bem nisso. Quantas vezes você, ouvinte, você mesmo que está ouvindo aí, quantas vezes você soube com toda a clareza que não deveria comer aquele doce, ou que deveria levantar cedo e estudar, ou praticar um esporte, ou que não deveria responder com raiva a alguém, e mesmo assim, sabendo disso tudo, você foi lá e fez exatamente o contrário. Comeu o doce, acordou tarde, não estudou, saiu na porrada com alguém. Tantos momentos que você sabia o que era certo e ia lá e fazia o que era errado. Por que que isso acontece? E isso, para Aristóteles, não é um problema de ignorância. Você sabia o que era certo, você sabia.
Isso é um problema de fraqueza. E é exatamente esse o tema do nosso 25º capítulo, do nosso 25º episódio. Nós vamos entrar aqui no livro 7 da Ética Nicômaco para explorar um dos fenômenos mais frustrantes da experiência humana. Algo que Aristóteles chama de acrasia. Acrasia, A-K-R-A-S-I-A, acrasia. Uma palavra grega que traduzimos como fraqueza de vontade. Ou também podemos traduzir como falta de autodomínio. Ou simplesmente incontinência. Já ouviram falar em incontinência? Bom, se não ouviram, estão ouvindo falar agora. Então preparem-se, porque hoje vamos falar sobre a batalha que acontece dentro de todos nós. A luta entre o que sabemos ser o melhor e o que sentimos ser o mais agradável. Vamos tentar entender por que, às vezes, falhamos em ser quem queremos ser. Então Aristóteles começa o livro 7 dizendo que, além da virtude, que é o caráter excelente que já discutimos aqui, e além do vício, que é o caráter mau, existem outros estados que precisamos entender. Então ele cria uma espécie de escala de disposições morais, que vai do divino até o sub-humano. Vamos lá, vamos começar essa escala no topo mesmo, lá no máximo. No máximo que uma pessoa pode chegar, naquilo que está além da virtude, que está acima da virtude, que é a disposição de moral divina ou heróica. Esse estado, dirá Aristóteles, é um estado tão perfeito que está além da luta humana, Um Deus, por exemplo, não precisa de virtude, como coragem ou temperança, porque ele não sente medo ou desejos descontrolados. Ele é a própria virtude, ele é a própria encarnação da virtude. Então, esse estado, essa disposição moral divina e heróica é um ideal, é algo que nenhum ser humano consegue atingir. A segunda disposição, indo uma escala abaixo, é o que o Aristóteles chama de virtude. E esse é o ideal humano. É o estado do homem temperante, do homem corajoso, o homem virtuoso, o homem sábio, justo. Ele não apenas faz o bem, mas seus desejos e emoções estão alinhados com sua razão. Ele deseja fazer o que é certo, entendem? O homem virtuoso, ele faz e deseja o bem. Não existe um conflito interno dentro dele. O que ele quer é o que ele faz, é o que ele deseja. Entenderam? Pode parecer um pouco óbvio isso, Você pode talvez dizer assim, ouvinte, quem faz o bem quer o bem. Mas você vai ver que não é tão simples assim, porque existe também a continência, O homem continente, é aquele que sabe o que é certo, mas ele sente desejos ruins, ele tem paixões dentro de si. Então, ocorre uma batalha interna, Só que o homem continente, essa batalha, quem vence é a razão. Então, o homem continente, assim como o virtuoso, ele faz o que é certo, ele faz o bem, mas ele não deseja o bem. No fundo, o que ele quer é ceder aos desejos ruins, às paixões. Então ele faz o bem com muito esforço, enquanto que o homem virtuoso não faz esforço nenhum. Entenderam? Abaixo do continente está o incontinente, que é bem parecido com o continente. A diferença é que não só ele sente desejos ruins, as paixões, como elas vencem dentro de si. Ele cede aos desejos. Ele sabe o que é certo,
Ele tem o conhecimento da verdade, do bem, ele quer a virtude, mas os seus desejos são mais fortes. Ele faz o errado, sabendo que é errado e se sente culpado depois. Né? O continente e o incontinente são bem próximos um do outro. A diferença é que o incontinente não consegue vencer as paixões e o continente consegue. Mas ambos têm que enfrentar as paixões. Diferentemente do virtuoso, que nem desejos ruins ele tem. Ele deseja o bem e faz o bem. Abaixo do incontinente está o vicioso, né? O homem vicioso, ele é o oposto do virtuoso. Porque não só ele quer o que é errado, mas ele faz o que é errado, né? A sua razão foi corrompida. Ele pensa que o mal é bom e o deseja. Então veja, assim como o virtuoso, o vicioso também não tem um conflito interno. Ele quer o mal e ele faz o mal. Assim como o virtuoso quer o bem e faz o bem, né? A diferença é que um quer o bem e o outro quer o mal. Um faz o mal e o outro faz o bem. Entenderam? E abaixo do vicioso está o bruto, está a brutalidade. A brutalidade é um estado sub-humano, é o oposto da disposição divina e heróica, né? O bruto, ele é mais parecido com um animal selvagem, né? Ou às vezes ele só está passando por uma patologia, né? Por uma doença, por uma deformidade. Então o bruto não é nem vicioso e nem virtuoso, né? É uma categoria diferente que está abaixo de todas. Mas aqui, neste momento do livro, o Aristóteles ele vai deixar de lado os extremos, ele vai deixar de lado o vício e a virtude, porque o que ele quer falar aqui agora, o interesse dele está no meio do campo. Ele quer falar da continência e da incontinência. E por que ele quer falar da continência e da incontinência? Porque é aí que reside o grande drama moral humano que todos nós já passamos pelo menos uma vez na vida. O homem continente é diferente. Ele tem desejos maus e poderosos, mas sua razão é forte o suficiente a ponto de impedi-lo de seguir esses desejos maus e poderosos. Ele está em uma batalha interna, e nessa batalha a razão vence. O homem incontinente, né, ele também está numa batalha. Ele também está numa batalha. Ele sabe o que é certo. Sua razão lhe diz para não fazer algo, mas no calor do momento ele vai lá e faz, né? O desejo vence. Ele age contra seu próprio julgamento. Aristóteles, né, sendo fiel ao seu método, começa listando as opiniões comuns e as dificuldades a respeito deste assunto. A opinião mais comum a respeito desse assunto na sua época era a dada por Sócrates, né? O mestre do seu mestre, o mestre de Platão, do qual tantas vezes falamos aqui no nosso podcast. A posição de Sócrates era bem radical e direta. Para Sócrates, a incontinência não existe. Ele dizia que o conhecimento é a coisa mais forte na alma humana. Se você realmente sabe o que é certo, é impossível que você faça algo errado. Se você fez o errado, é simplesmente porque você não sabia. Você agiu por ignorância. Para Sócrates, não há diferença entre saber o que é bom e ser bom. O bem não é uma opinião. O bem é um conhecimento tão certo quanto a matemática. Se você sabe o que é o bem, você pratica o bem. Quando você faz algo mal, como roubar, mentir ou comer em excesso, Sócrates vai dizer que você não fez isso sabendo que isso é algo mal. Você fez isso porque, naquele momento, você ignorantemente acreditou que aquela ação traria um bem, né? Roubar, você achou que ia trazer um bem, que é o dinheiro. Mentir, você achou que ia trazer um bem, que é evitar um problema. Comer em excesso, você achou que o bem que essa ação traria é o prazer imediato, né? Você achou
que aquela ação traria um bem que era superior ao mal que ela causaria. É uma ignorância sua, porque na verdade não traz um bem superior, né? Na verdade traz um mal superior. Então, para Sócrates, o conhecimento, o verdadeiro saber, é como um rei todo-poderoso na sua alma. E se ele está presente, ele manda, né? As paixões, né, como os desejos e os medos, são meros súditos. É impossível que o rei, ou seja, o conhecimento, esteja presente e ao mesmo tempo seja arrastado como um escravo por um súdito, que é a paixão. Só que o Aristóteles, ele vai dizer, né, com todo o respeito do mundo ao mestre do mestre dele, que isso contradiz claramente os fatos. Porque todos nós conhecemos essa sensação. Todos nós já vivemos a acrasia. Não é que nós não sabíamos o que era certo, nós sabíamos, mas falhamos em agir de acordo. Imagine uma situação, por exemplo, uma pessoa que é médica ou bióloga. Essa pessoa, ela sabe, com conhecimento científico e profundo, exatamente quais são os malefícios do cigarro. Ela sabe o que o cigarro faz com os pulmões. Sua razão está 100% convencida. Fumar é um mal terrível. Destrói minha saúde e encurta a minha vida. Eu não devo fumar. Eu não devo fumar. E aí ela vai lá e joga o maço fora. Só que aí 2 horas depois, o vício, né, a abstinência começa a gritar. E aí a paixão, ela não debate com a razão, ela apenas exige. E o cara vai lá e fuma o cigarro. Teve um conflito interno? Teve, uma guerra. A razão disse não fume, a paixão disse sim, fume. A paixão venceu. Ele foi lá, comprou outro maço e fumou o cigarro. E depois disso se sentiu culpado, né? Se sentiu frustrado enquanto fumava. Qual que é o diagnóstico do Aristóteles? Ele vai dizer que isso é incontinência, né? O cara fez o mal sabendo que era mal. Só que o Sócrates vai dizer outra coisa. Ele vai dizer que isso é impossível. Ele vai dizer que no momento em que ele foi comprar o cigarro, o seu conhecimento foi obscurecido. É como se ele tivesse se esquecido temporariamente o que ele sabia. Então ele agiu por ignorância momentânea. O paradoxo socrático aqui força o Aristóteles a fazer uma pergunta difícil, né? Como é que é possível que o conhecimento, né, a razão esteja presente e, ao mesmo tempo, esse conhecimento seja derrotado? Aristóteles, ele não acha que Sócrates estava totalmente errado, mas sim que ele foi muito simplista. A resposta de Aristóteles, né, ela é mais sutil. Ele diz que o incontinente tem o conhecimento, mas não o usa. É isso. É como ter um livro de regras guardado na estante, mas nunca abri-lo para ler. A paixão, né, ou seja, o desejo, a raiva, o vício, a paixão age como uma droga ou como o álcool, por exemplo. Ela não destrói o conhecimento, mas o anestesia temporariamente, impedindo que a pessoa o utilize no momento da ação. Portanto, o paradoxo do Sócrates é o ponto de partida perfeito, porque ele nega a própria existência do problema que Aristóteles quer estudar, que é a fraqueza da vontade. Então, o Aristóteles ele usa uma analogia perfeita, que é justamente a do homem embriagado ou o homem que está dormindo. Essa pessoa tem conhecimento, né? Um professor de matemática bêbado ainda sabe sobre a matemática, mas ele não está em condições de usar esse conhecimento. A paixão, vai dizer Aristóteles, funciona exatamente assim, né? O vício é um desejo muito forte. É uma explosão de raiva, um apetite sexual, uma fissura por um doce. Ou seja, a paixão altera fisiologicamente o nosso estado. A paixão nos embriaga. A pessoa incontinente, no momento da ação, está como um bêbado. Ela pode até recitar as regras morais, assim como um bêbado recita um poema que já decorou. Mas
ela não está conectada com o significado real daquilo. O conhecimento tá lá, mas está desligado, está inativo, entenderam? A segunda explicação que Aristóteles vai trazer agora é ainda mais precisa e ela tem muito a ver com a forma como raciocinamos, né? O nosso raciocínio prático, diz ele, usa 2 tipos de premissa. A primeira premissa é uma premissa universal, é a regra geral. Por exemplo, comida seca é boa para a saúde, né? Ou uma outra premissa universal: o adultério é errado. A outra premissa, né? O que eu descrevi agora foi a premissa universal. A outra premissa é a premissa particular. Ou seja, você olha para uma comida e diz: essa comida é seca. Você presencia uma ação e diz: isso é uma ação de adultério. Então tem a premissa universal, a regra geral, né? E a premissa particular, que lida com um fato concreto. O que acontece com o homem incontinente? Ele tem a regra universal muito clara em sua mente. Ele sabe que adultério é errado, por exemplo. O problema é que no momento da paixão, o apetite entra em cena e sequestra esse processo. O apetite, ele oferece um silogismo concorrente. A razão diz: adultério é errado. O apetite grita: tudo que é satisfatório é agradável. E aí o cara vai lá e pratica o adultério. No calor do momento, a paixão impede a razão de aplicar a premissa particular. A pessoa fica cega para o fato de que isto é um ato de adultério. Ela é arrastada pela premissa particular, a premissa particular do desejo que diz: isso é um ato prazeroso. Então Sócrates estava, de certa forma, correto. Não é o conhecimento universal, o conhecimento em seu sentido mais elevado, que é derrotado. O que é derrotado, o que fica, entre aspas, offline, o que é ignorado, é o conhecimento perceptivo do fato particular. Veja, você não esquece a regra geral, né? Você não esquece a premissa universal. Você esquece como ela se aplica aqui e agora, porque o desejo pelo prazer está gritando mais alto. Então, a acrasia não é uma falha total da razão, mas uma falha temporária e específica onde o desejo nos cega para a realidade do momento. Sendo assim, nós entendemos como a incontinência acontece. A paixão, no momento do calor, nos embriaga e sequestra a nossa razão, nos impedindo de aplicar nosso conhecimento universal do que é certo e do que é errado ao fato particular que está bem na nossa frente. E aí, nesse momento do livro, o Aristóteles vai fazer uma segunda pergunta crucial. Essa fraqueza de vontade acontece em relação a quais objetos? E aqui ele faz uma distinção fundamental que vai definir o que realmente merece o nome de incontinência. Ele nos pede para pensarmos nos diferentes tipos de prazeres. De um lado, temos os prazeres que não são necessários, mas que são nobres em si mesmos, como, por exemplo, o desejo por honra, o desejo pela vitória, o desejo pela riqueza, ou até mesmo o amor pelos pais e filhos, né? São prazeres que não são necessários, mas são nobres. Do outro lado, temos prazeres necessários e corporais, ou seja, aqueles que compartilhamos com os animais, né? São desejos, são prazeres ligados à comida, à bebida e ao sexo. Ou seja, é onde se discutem a temperança e a intemperança. E essa distinção entre prazeres não necessários e nobres e prazeres necessários e corporais, essa distinção é muito interessante porque o Aristóteles vai dizer que uma pessoa, por exemplo, ela pode sim agir com fraqueza de vontade em relação aos prazeres nobres, né? Pense em alguém,
por exemplo, que sabe que deveria parar de trabalhar um pouco para ficar um tempinho com a sua família. Mas o desejo de ganhar mais, de lucrar, né? O desejo de ganhar mais dinheiro é muito forte. E aí acaba impedindo essa pessoa de passar um tempo com a família, né? Ou imagine alguém que, por amor excessivo aos filhos, age contra a razão para evitar que sofram uma justa punição, né? Imagina uma mãe que não deixa o pai castigar devidamente os filhos por terem sido mal criados. Vejam que nessas situações foi uma fraqueza de vontade em relação aos prazeres nobres. No primeiro caso, ele foi fraco em relação ao desejo de lucrar, e no segundo caso, a mãe foi fraca em relação ao amor que tem pelos filhos. São prazeres não necessários, que são nobres, mas que podem derrotar, né, a razão humana. Uma pessoa pode se entregar a esses prazeres de maneira imoderada. Nós chamamos essas pessoas de incontinente? Aristóteles vai dizer que sim, mas sempre com uma qualificação. Dizemos que ela é incontinente em relação ao lucro, ou incontinente em relação ao amor que tem pelos filhos. Não chamamos essas pessoas de incontinentes no sentido absoluto. E mais importante, não as censuramos como se elas fossem viciosas. Afinal, os objetos que elas buscam nesses casos, como o lucro e a família, são em si mesmos bons, né? Esses objetos são bons, são coisas boas de fato. O erro delas está tão somente no excesso. É bom amar a família, é bom buscar o lucro, né, e vencer na vida, mas tudo isso tem que ser feito de forma moderada, porque se você busca de maneira excessiva esses prazeres, isso vai obscurecer a sua razão, né? Você vai se tornar uma pessoa incontinente. Mas a verdadeira incontinência, a incontinência no sentido absoluto, é aquela que acontece no mesmo território da intemperança, ou seja, aquela que está ligada aos prazeres básicos do tato e do paladar. É a pessoa que sabe que não deveria comer o seu terceiro pedaço de bolo da festa, mas é arrastada pelo apetite e vai lá e come mais um pedaço de bolo, né? É essa falha, por dizer respeito aos prazeres mais animais e menos humanos, que merece censura. Essa é a verdadeira incontinência, a incontinência no sentido absoluto. E aí Aristóteles, ele vai separar da incontinência humana os estados brutais ou os estados mórbidos. Ele menciona histórias de tribos selvagens ou de pessoas com parafilias, né? Parafilias é tipo roer as unhas, comer carvão, né? Ou praticar pederastia, essas coisas que não são bem vistos, né? São hábitos adquiridos contra a nossa natureza. Esses estados de brutalidade e morbidade, Aristóteles vai dizer que estão além dos limites do vício humano. Não chamamos de incontinente uma pessoa que age assim por uma natureza corrompida ou por uma doença mental. A incontinência, em seu sentido próprio, é uma batalha humana normal, é algo do dia a dia, é uma coisa comum. É algo totalmente diferente de, por exemplo, praticar canibalismo ou a pessoa comer terra. Essas situações realmente estão além do vício, né? São situações que realmente envolvem uma doença mental ou uma natureza profundamente corrompida, né? Enfim, agora chegamos a uma das análises psicológicas mais brilhantes do livro 7, que é quando Aristóteles ele vai comparar a incontinência nos apetites com a incontinência na raiva, né? Ele vai concluir que a fraqueza diante da raiva é menos vergonhosa que a fraqueza diante dos apetites, diante da comida e do sexo. E por que que a raiva, né, a fraqueza diante da raiva é menos vergonhosa? Ele vai trazer 4 razões. A primeira razão é que a raiva
pelo menos ouve a razão, só ouve mal. A raiva, diz o filósofo, é como um servo apressado. Ele escuta parte do que a razão tem a dizer. A parte que diz, por exemplo, você foi insultado, você tem que se defender. Só que a raiva não espera a conclusão que diz, mas a resposta certa e moderada a este insulto é essa aqui. Não, a raiva vai lá e ela conclui por si mesma que deve atacar, xingar e sair na porrada. Já o apetite, por outro lado, ele é completamente surdo. Ele não escuta nada do que a razão diz para nós. A razão diz, não coma, e o apetite simplesmente vai lá e come. Ele corre sempre desesperadamente em direção oposta à razão. Em direção ao quê? Ao prazer. Então, assim, a raiva, ela obedece um pouco à razão, mesmo que obedeça mal, mas obedece um pouco, né? A razão, a raiva, ela é mais humana, então ela é menos censurável, diferente dos apetites, né? As paixões, elas não são nem um pouco humanas, porque elas não escutam nada do que a razão tem a dizer. O segundo argumento que Aristóteles dá é que a raiva é mais natural. Nós perdoamos mais facilmente os impulsos naturais, né? A irritabilidade, dirá Aristóteles, ela é mais natural e compartilhada do que o apetite por prazeres excessivos e desnecessários, né? É mais normal sentirmos raiva e nos irritarmos. Isso acontece, né? É mais natural. O terceiro argumento, a terceira razão, é que a raiva não é sutil, né? A raiva, ela é aberta, ela é franca, ela é explosiva, ela age no calor do momento, né? É mais difícil de se segurar. O apetite, por outro lado, é sutil, né? Ele é conspirador, ele é insidioso, né? As ações feitas por desejo são mais planejadas, são mais pensadas, né? Portanto, são mais injustas por conta disso. E a quarta e última razão, o quarto e último argumento, é que a raiva envolve dor. Ninguém age com raiva sentindo prazer, ninguém busca racionalmente sentir raiva. A raiva é uma reação dolorosa, né? É uma reação dolorosa a uma ofensa recebida. Ninguém quer sentir raiva porque a raiva não é legal, não é algo prazeroso, né? A raiva é algo até doloroso, na verdade. Só que o incontinente, né? O incontinente dos apetites, ele age puramente em busca do prazer. Ele busca se entregar aos prazeres, o que é visto de forma mais vergonhosa, né? Então, finalmente, né, o Aristóteles, ele vai dividir o incontinente em dois tipos, né? Ele vai falar agora das duas formas de incontinência. E essas duas formas, elas são baseadas em como os incontinentes falham em cada situação. O primeiro é o incontinente impetuoso. É a pessoa que, por sua natureza vivaz, por sua natureza excitável, ela é arrastada pela emoção antes mesmo de ter tido tempo para deliberar, né? O incontinente impetuoso, ele age por impulso e só depois percebe a merda que fez. Só depois ele percebe o erro e se arrepende. Agora, o segundo tipo de incontinente é pior. É o incontinente fraco. E o incontinente fraco, esse é o que mais nós nos identificamos. Infelizmente. Sabem por quê? Porque é o que mais acontece na prática com todos nós. O incontinente fraco, ele tem tempo para deliberar. Ele tem tempo para pensar e mensurar as suas ações. A sua razão chega à conclusão correta. Mas na hora de agir, a emoção o derrota e ele falha em se ater à sua própria decisão. Então, o incontinente fraco é o pior dos incontinentes, né? Sendo assim, a verdadeira incontinência é a dos prazeres corporais. Ela é pior que a incontinência da raiva.
E ela pode se manifestar como um impulso cego ou como uma fraqueza consciente. E essa última, né, que é o incontinente fraco, é a pior de todas, porque sabemos que poderíamos tê-la evitado, mas não evitamos por pura fraqueza. E a pergunta que fica agora é: quem que é pior? O homem vicioso, né, que é o intemperante, ou o homem incontinente, que é o homem fraco de vontade? E a resposta de Aristóteles, ela é bem direta. Ele vai dizer que o vicioso, o intemperante, é muito pior. E o motivo é bem óbvio, né? É que o vicioso, ele é incurável. Pensem na seguinte situação. O homem vicioso é aquele que, após deliberar, escolheu o mal. Ele escolhe praticar o mal. Ele escolhe se entregar às paixões. Sua razão foi corrompida. Ele está convencido de que buscar o prazer a todo custo é o caminho certo. Como ele não acha que está fazendo nada de errado, ele não sente nenhum arrependimento, nenhum remorso. E sem arrependimento, não há possibilidade de mudança. Aristóteles o compara a uma doença crônica, como a tuberculose, por exemplo, que é uma doença em estado permanente. O homem incontinente, por outro lado, ele é curável. E por quê? Porque ele sabe que está fazendo a coisa errada, né? O seu ser plenamente racional, o seu primeiro princípio, ainda está intacto, né? Ele age contra a sua escolha, não de acordo com ela. E por isso ele é o tipo de pessoa que se arrepende dos seus atos. O incontinente, ele é comparado aqui por Aristóteles, né? Ele é comparado à epilepsia, que é um ataque intermitente, temporário, mas não um estado permanente. O incontinente, ele vai enfrentar as suas paixões até o momento em que se curar, né? Até o momento em que vencê-las, em que a sua razão falar mais alto e for mais forte. Então, resumindo, o vicioso, ele tem uma bússola moral quebrada que aponta para o sul e ele segue alegremente. O incontinente, ele tem uma bússola que aponta para o norte. Ele sabe qual que é o norte, mas por fraqueza ele acaba caminhando para o sul, né? O segundo pode ser salvo, o incontinente pode ser salvo, pois seu princípio de orientação ainda está correto. Então Aristóteles ele resume isso da seguinte forma: o incontinente é como uma cidade que tem leis excelentes, que tem boas leis, mas a cidade não as coloca em prática. O vicioso é como uma cidade que aplica suas leis, mas as leis são perversas, não são boas leis, né? E aqui o Aristóteles fecha o círculo que abrimos no episódio passado. Fica claro que não é possível ser incontinente e ter sabedoria prática e ter afrônesis ao mesmo tempo. Não dá. Não dá para ser incontinente e ser sábio ao mesmo tempo. Como assim, né? Alguém poderia perguntar: uma pessoa incontinente não pode ser esperta, não pode ser, entre aspas, ligeira? Bom, ela pode ser habilidosa, de fato, ela pode ser astuta. Ela pode ser ótima em calcular os meios para atingir um determinado fim. Mas a sabedoria prática, lembrem-se, não é apenas calcular os meios. A sabedoria prática exige também que o fim seja bom. Como o incontinente, no momento da ação, é arrastado para um fim ruim, que é o prazer imediato, ele não pode ser considerado sábio. A pessoa incontinente não é má em sentido absoluto. Ela é meio má, né? A sua escolha é boa, mas sua ação é ruim. E com isso, o Aristóteles vai encerrar aí sua magistral análise da acrasia. Mas, ao fazer isso, ele percebe que passou o livro inteiro falando de como o prazer nos arrasta e nos corrompe. Isso abre uma nova e necessária investigação. Ele diz que o estudo do prazer e da dor é fundamental para o filósofo político.
Afinal, a maioria das pessoas identificam a própria felicidade com o prazer. E as virtudes e os vícios se ocupam justamente da forma como lidamos com o prazer. Mas aí então, o que é o prazer? E aqui, o Aristóteles, mais uma vez, ele vai listar as opiniões mais comuns a respeito do assunto e que ele precisará investigar. A primeira opinião, né? Alguns dizem que nenhum prazer é bom, que nenhum prazer é um bem. A segunda opinião outros dizem que alguns prazeres são bons, mas a maioria não é. A maioria dos prazeres são maus. E um terceiro grupo vai dizer que, mesmo que todo prazer seja bom, o prazer em si não pode ser o bem supremo. Enfim, os argumentos contra o prazer são muitos, né? Eles dizem que ele é apenas um processo de restauração e não um fim em si, né? Por exemplo, quando você come, você volta ao seu estado normal, que é estar sem fome, né? Então é só uma restauração, você volta ao ponto zero, né? Dizem também que o homem sábio, ele busca a ausência de dor e não o prazer. Ou seja, o prazer e a ausência de dor são duas coisas diferentes. Também dizem que o prazer é um obstáculo ao pensamento, né? Que o prazer impede você de pensar melhor, de buscar melhor as verdades por trás da racionalidade, né? Isso, inclusive, é uma coisa que acho que o Platão, de certa forma, ele falava isso. De certa maneira, né? Também dizem que as crianças e os animais, eles buscam incessantemente o prazer, o que prova, mais uma vez, a sua natureza inferior, a natureza inferior do prazer. Ou seja, a dúvida por trás de todos esses argumentos que tem que ser respondida resumidamente, se o prazer é a isca que nos leva à incontinência, será que ele é, em si mesmo, algo mal? Será que a natureza intrínseca do prazer é ruim, é pecaminosa, né? É desestruturante? Enfim, Aristóteles vai pegar cada um desses argumentos e mostrar que eles estão, na melhor das hipóteses, parcialmente corretos, mas fundamentalmente equivocados sobre a natureza do prazer. O primeiro grande ataque, o primeiro grande argumento é que o prazer não é um bem porque é apenas um processo para chegar a um estado natural. E o processo nunca é tão bom quanto o fim. Por exemplo, que nem eu já falei, o prazer de comer quando se está com fome é apenas o processo de voltar ao estado de saciedade, ao estado em que você não sente fome. E a resposta de Aristóteles para esse argumento é muito boa. Ele vai dizer que isso pode ser verdade para alguns prazeres, como é o caso aqui de restauração, que são os casos de comer, de se aquecer, né? Mas esses prazeres, eles são acidentais. Eles só são prazerosos porque estávamos num estado deficiente, num estado onde algo nos faltou. No caso da fome, faltou o alimento. No caso de sentir frio, faltou calor. Mas existem outros prazeres que não são processos. São atividades que exercemos quando nossa natureza está em seu estado perfeito e desimpedido. O exemplo que ele traz é o prazer da contemplação, ou seja, o prazer de aprender, o prazer de entender, o prazer que você, ouvinte, sente ao ouvir o Epstalk, ao ouvir esse nosso podcast. O prazer aqui não é o caminho, é a própria atividade florescendo. O prazer, aqui nesse caso, não é tornar-se algo, é ser e agir em sua plenitude. É o florescimento por si mesmo. Então, com essa distinção chave em mente, ou seja, prazer como processo contra prazer como atividade, o Aristóteles ele vai derrubar todos os outros argumentos rapidamente. A primeira afirmação é: alguns prazeres são ruins, né?
Ou seja, não são saudáveis, são vergonhosos. E aí o Aristóteles responde, claro, é claro que alguns prazeres são ruins, mas isso não torna o prazer ruim em si mesmo. Algumas formas de conhecimento podem ser más, podem ser ruins, mas nem por isso dizemos que o conhecimento em si seja mau. O conhecimento com C maiúsculo, né? O conhecimento com C maiúsculo não é mau, né? O conhecimento em si não é mau. Alguns conhecimentos são maus. Então, a mesma coisa se aplica ao prazer. Alguns prazeres são ruins, mas o prazer em si mesmo não é algo ruim. O problema não está no prazer, mas no objeto ou na circunstância que traz o prazer. A segunda afirmação é que o homem sábio evita o prazer. E Aristóteles vai dizer que não. O homem sábio, ele evita os prazeres corporais em excesso. Mas ele tem seus próprios prazeres. Os prazeres da alma, os prazeres da virtude e os prazeres do conhecimento. A terceira afirmação é que o prazer atrapalha o pensamento, né? E Aristóteles vai dizer que apenas os prazeres corporais intensos é que atrapalham o pensamento. Os prazeres do próprio pensamento, como o prazer de aprender, né? O prazer da virtude, na verdade, nos fazem pensar mais e melhor. Então, nem todo prazer atrapalha o pensamento. Nem todo prazer atrapalha a nossa busca pela inteligência, pelo pensamento racional, pelo conhecimento, pelo pensamento, enfim. A quarta afirmação é: as crianças e os animais buscam o prazer, logo isso prova que o prazer é algo inferior. E Aristóteles vai dizer sim, mas as crianças e os animais buscam os prazeres corporais e necessários. Isso não diz nada sobre os prazeres mais elevados que só os humanos adultos podem alcançar. Então, né, não são todos os prazeres que as crianças e os animais buscam, né? Os prazeres mais virtuosos, os prazeres mais elevados, apenas homens adultos e mais racionais conseguem alcançar. E a última afirmação é: não existe uma arte do prazer. E o Aristóteles vai responder: horas, óbvio que não, né? Não existe arte de nenhuma atividade fundamental, como ver ou pensar, por exemplo. Existe a arte que produz as condições para a atividade, mas não existe arte da atividade em si. Por exemplo, a oftalmologia é a arte, né, a técnica que restaura a capacidade do olho de funcionar. O pintor domina a arte de criar um quadro, um objeto para ser visto. O designer de iluminação domina a arte de criar um ambiente onde a visão é possível, um ambiente iluminado para que você possa ver tudo. Mas não existe uma arte de ver, uma arte da visão, uma arte de enxergar. Não existe. Uma vez que seu olho está saudável, o quadro está na parede e a luz está acesa, você simplesmente vê. O ato de ver é uma atividade fundamental, não uma habilidade técnica, uma habilidade técnica que se aprende separadamente. Então é óbvio que não existe uma arte do prazer. O prazer é uma atividade fundamental, não é uma habilidade técnica que você aprende. E depois de defender o prazer dos ataques, Aristóteles vai partir para a ofensiva. Porque prazer não só não é mal, como deve ser um bem, certo? Aristóteles vai dizer que o prazer também é um bem. E o seu argumento mais forte é o seguinte: todos concordam que a dor é um mal. Ora, se a dor é um mal a ser evitado, o seu contrário direto, o prazer, deve ser um bem a ser buscado, não? Então ele acrescenta: se certos prazeres são maus, isso não impede que o bem supremo seja algum tipo de prazer. A felicidade, como nós vimos já várias vezes, é a atividade desimpedida da nossa alma de acordo com a virtude. A felicidade como eudaimonia. E toda atividade desimpedida e perfeita é, por natureza,
prazerosa. Ser feliz, ser virtuosamente feliz é algo prazeroso. Ser alguém virtuoso e verdadeiramente feliz, aquela felicidade interna e verdadeira, é algo prazeroso. É prazeroso sentir essa eudaimonia. Portanto, a própria felicidade deve ser a atividade mais prazerosa de todas. O homem feliz precisa ter uma vida agradável. Se o prazer não fosse um bem, por que o homem o buscaria? A vida do homem bom seria miserável se suas nobres atividades não fossem, em si mesmas, a maior fonte de prazer. O que o Aristóteles está dizendo aqui é que fazer o bem é algo bom em si mesmo. Você faz o bem não para receber algo em troca, mas por fazer o bem mesmo. O ato de fazer algo bom é prazeroso. É isso que ele está dizendo aqui. O fato de exercer a virtude é bom em si mesmo. Você não é virtuoso para ganhar dinheiro, para ganhar vantagem, para nada. É porque ser bom, ser virtuoso é bom em si mesmo, é prazeroso em si mesmo. Entendem? E aí, em seu último argumento, um argumento bem antropológico, é o fato de que todos os seres vivos, dos animais aos humanos, buscam o prazer, é um forte indício de que ele é, de alguma forma, o bem supremo, né? Nenhuma voz está totalmente perdida em tantos povos, ele diz, citando um poeta. Então, há algo de divino, há algo de natural nessa busca universal pelo prazer. Todos buscam o prazer. Mas aí, então, por que os prazeres corporais como comida e sexo parecem tão dominantes e acabam levando a má fama por todo o conceito de prazer? Aristóteles ele vai nos dar duas razões psicológicas para isso. A primeira razão psicológica é: eles expulsam a dor, né? Os prazeres corporais expulsam a dor. Como estamos frequentemente sentindo algum desconforto ou alguma falta, nós buscamos esses prazeres intensos como uma forma de cura, né? Um alívio imediato a esse desconforto, a essa falta. E a segunda razão psicológica é a sua intensidade. Para aquelas pessoas que, por algum motivo, não conseguem desfrutar dos prazeres mais elevados da mente ou da virtude, os prazeres corporais violentos se tornam a única fonte de satisfação delas. Os prazeres corporais violentos acabam preenchendo um vazio existencial dessas pessoas. Como elas não encontram o prazer virtuoso, o prazer do conhecimento, elas não têm outra escolha que não buscar prazeres corporais violentos como única fonte de satisfação. Então elas buscam preencher esse vazio existencial com o pior tipo de prazer. Essas pessoas buscam comida e sexo como meio de compensar a falta do prazer da mente, o prazer do espírito, o prazer da virtude. Então, a vida de excesso nos prazeres é só uma ilusão, vai dizer Aristóteles. Nossa natureza humana não é simples. Somos corpo e alma. Os prazeres puramente corporais só satisfazem uma parte, a parte do corpo. E muitas vezes de forma desequilibrada. A verdadeira felicidade reside nos prazeres mais estáveis e completos. Aqueles que vêm da atividade virtuosa, que vêm da nossa alma racional. E com essa defesa robusta do prazer, Aristóteles encerra o livro 7. Ele nos mostrou a anatomia da nossa fraqueza diante do prazer, mas também reabilitou o prazer como parte essencial e culminante da vida boa. O prazer não é o inimigo, mas o excesso de prazer. E a escolha errada dos prazeres. Esses sim são os verdadeiros inimigos. Então Aristóteles agora, iniciando o livro 8, se prepara para mudar radicalmente de assunto e explorar um dos pilares mais belos e necessários para a felicidade humana, que é a amizade. Exatamente isso que você ouviu. Aristóteles agora vai falar sobre o que é a amizade. Quem que são os amigos de verdade? Ele abre o livro 8
com uma afirmação categórica. Sem amigos, ninguém escolheria viver, mesmo que possuísse todos os outros bens. Pensem nisso, meus caros ouvintes. Nem a maior riqueza, nem o maior poder podem substituir a necessidade humana fundamental de ter amigos. Pensem vocês aí nas suas próprias reflexões. Se vocês tivessem todos os bens do mundo, todo o patrimônio, toda a riqueza, vocês aceitariam isso se isso significasse perder todos os seus amigos? Será que valeria a pena ter tudo e não ter nenhum amigo? Eu acho que não valeria a pena, mas cada um aí pode pensar a respeito da sua própria resposta. Mas a questão é, por que precisamos de amigos? E Aristóteles vai dar aí uma gama de respostas. Ele vai dizer que para os ricos e poderosos, de que adianta a prosperidade se não temos com quem compartilhá-la, se não temos a quem ajudar? E quem protegerá essa prosperidade se não os amigos? Isso no caso dos ricos e dos poderosos. Mas para os pobres e aflitos, os amigos são o único refúgio seguro nas dificuldades. Então Aristóteles mostra que os amigos são importantes tanto para quem é rico quanto para quem é pobre. E ele vai dizer também que os amigos são importantes para quem é jovem. Os amigos ajudam os jovens a evitarem os erros, a canalizar energia para o bem. E para os idosos, os amigos também são importantes, porque os amigos suprem a força que faltam nos idosos. Eles oferecem cuidado, oferecem auxílio. E para resumir, para todos os tipos de pessoas, alto, baixo, magro, gordo, Aristóteles vai dizer que em qualquer idade, dois seguindo juntos, como diz Homero, somos mais capazes de pensar e agir. Sozinhos, somos piores. Juntos, somos melhores, mais fortes. Pensamos melhor e agimos melhor. Então Aristóteles observa que a amizade parece ser uma espécie de instinto natural, que está presente não só entre os pais e os filhos, mas até mesmo entre os animais. Ele vê a amizade como o cimento que une a própria sociedade. Para os legisladores, dirá Aristóteles, fomentar a amizade e a concórdia entre os cidadãos é mais importante do que a própria justiça. Afinal, onde há amizade verdadeira, a justiça se torna quase que desnecessária. Afinal, se todos são amigos de todos, não haverão conflitos. Todos se resolverão como bons amigos. Então é importante que o governo fomente a amizade entre as pessoas. É mais importante do que a justiça, porque a justiça é usada quando não há amizade. A amizade, portanto, não é apenas útil, mas é também nobre. Nós elogiamos quem ama seus amigos e admiramos quem tem muitos amigos. Ser um bom amigo é parte essencial de ser um bom homem. Esse é o ponto do filósofo aqui. Mas o que exatamente é a amizade? E Aristóteles menciona brevemente os debates da época. Alguns diziam que o semelhante atrai o semelhante, ou seja, a amizade é uma questão de semelhança. Outros já dizem que os opostos se atraem. Então ele deixa de lado essas explicações puramente físicas e foca naquilo que nos interessa, que é o caráter e os sentimentos humanos. E para entender os tipos de amizade, Aristóteles diz que primeiro precisamos entender o que é amável. O que nos faz amar algo ou alguém? E aí ele identifica 3 qualidades amáveis. Ele vai dizer primeiro que existe o bom, ou seja, aquilo que tem valor em si mesmo, o que é bom é amável. Existe o agradável, ou seja, aquilo que nos dá prazer, que também é amável. E existe o útil, que é aquilo que nos serve como meio para obter algo bom ou agradável. As coisas úteis também são amáveis. Nós amamos essas coisas. Amamos o bom, o agradável e o útil. Mas amar um objeto inanimado como um bom vinho não é amizade. A amizade exige mais. Requer o que exatamente?
requer primeiro duas pessoas, né? E requer reciprocidade. Ou seja, tem que ser um sentimento mútuo entre duas pessoas, né? A amizade tem que ser objetiva, né? Uma pessoa pode ser amiga da outra e essa outra não ser amiga de volta. Então não existe uma relação de amizade aí, né? Tem que ser recíproco. Segundo, tem que ser benevolente. A amizade só é verdadeira quando cada um deseja o bem para o outro, né? Pelo bem do outro. Você deseja o bem do seu amigo deseja o bem de volta para você. E tem que ter um reconhecimento mútuo. Ambos precisam saber que existe essa benevolência recíproca. Então a amizade não pode ser secreta, ela tem que ser pública, vamos colocar assim. Todos têm que, quando duas pessoas são amigas, elas declaram publicamente essa amizade. Então, com base nesses 3 motivos para amar, lembrem-se, o útil, o agradável e o bom. Com base nesses 3 motivos, Aristóteles nos apresenta sua famosa classificação dos 3 tipos de amizade. Primeiro, ele vai falar da amizade por utilidade. A amizade por utilidade é a amizade onde as pessoas se gostam não por quem são, mas pelo benefício que uma tira da outra, né? É comum entre pessoas mais velhas, vai dizer o Aristóteles, ou em contratos de negócios, né? Qual que é o problema aí? O problema é que essa amizade ela é acidental e instável. Quando aquilo que gera utilidade acabar, a amizade vai evaporar junto, né? Quando a pessoa se aposentar, acabou a amizade. Quando o negócio acabar, né, entre 2 empresários, acabou a amizade entre esses 2 empresários. Então a amizade por utilidade não é uma amizade legítima, né? A segunda forma de amizade, Aristóteles vai dizer que é a amizade por prazer. É a amizade baseada no quanto achamos a companhia do outro agradável. É a amizade baseada no prazer, basicamente. E é uma amizade típica dos jovens, que buscam prazer imediato e se conectam por gostos em comum, por bom humor e tudo mais. E o problema é o mesmo. Também é uma amizade acidental e instável, porque os gostos mudam, a beleza física passa, e a amizade pode acabar tão rápido quanto começou. No momento que aquilo que gera prazer não mais existir, acabou a amizade. No momento que aquela mulher bonitona com quem você se relaciona deixar de ser bonita por conta da idade, você não vai mais querer se relacionar com ela. Então isso é amizade por prazer, é uma amizade que é baseada apenas no prazer. A terceira e última forma de amizade é a amizade perfeita, vai dizer Aristóteles, que é a amizade virtuosa. Esta é a verdadeira amizade, que ocorre entre pessoas boas e semelhantes em virtude, com base na virtude. Aqui as pessoas se amam pelo que o outro é. Entendem? Não pelo que ele tem, é pelo que ele é. As pessoas se amam pelo caráter. Elas desejam o bem uma da outra por si mesmas. Essa amizade inclui a utilidade e o prazer, claro, né? Pessoas boas são úteis e agradáveis para com seus amigos, mas sua base não é o que é útil ou agradável. Sua base é muito mais profunda e estável. É a própria bondade. E essa amizade perfeita, baseada na virtude, ela é duradoura, porque a virtude é estável. Ela é completa, porque ela inclui as 3 formas de coisas amáveis, né? Ela inclui o bem, o prazer e a utilidade. E é a prova de calúnias, porque a confiança mútua é profunda, né? Os amigos confiam um no outro. Mas Aristóteles vai advertir que essa amizade é muito rara. E por quê? Porque pessoas verdadeiramente boas são raras. E porque ela exige tempo, exige convivência, né? Exige passarem por adversidades e também exige um profundo conhecimento e confiança entre as duas partes. O desejo de ser amigo pode ser rápido, mas a amizade verdadeira leva tempo para florescer. Então, por fim, Aristóteles faz uma distinção importante. A amizade é
em essência, um estado de caráter. A amizade é uma disposição de caráter, mas ela só se manifesta plenamente na atividade, na convivência, na troca de benefícios e alegrias. Então, a distância física, ela não destrói a amizade em si, mas impede sua atividade. E uma ausência muito longa pode sim levar ao esquecimento, né? Então é bom manter aí os laços de amizade por meio de mensagens, visitas, né? Nada é mais característico dos amigos do que viverem juntos, do que compartilharem a vida um com o outro. É nesse convívio que a amizade se nutre e se realiza plenamente. E ao amar um amigo virtuoso, amamos o que é bom para nós mesmos, pois um amigo bom se torna um bem para seu amigo. É uma relação de igualdade, confiança e crescimento mútuo. E é bom ficar bem claro aqui, pessoal, que quando Aristóteles fala de amizade, ele está falando de amor também. Então essas regras valem pro amor também. Não sei se isso ficou claro, mas se alguém não percebeu isso ainda, está percebendo agora. Agora, nesse ponto do livro, vamos explorar algumas características e limites dessas relações. Por que algumas pessoas fazem menos amigos? Essa é a primeira questão que Aristóteles vai estudar. E aí ele nota que pessoas mais velhas ou pessoas de temperamento amargurado tendem a fazer menos amigos. E por quê? Simplesmente porque são menos propensas ao bom humor e menos propensas à companhia agradável, que são, para Aristóteles, os grandes catalisadores da amizade. Então, se a pessoa ela evita, né, ela repele o bom humor e a companhia agradável, ela vai acabar repelindo também boas amizades. Essas pessoas elas podem sentir benevolência, podem ajudar em necessidade, mas a falta do deleite na companhia mútua impede que a amizade floresça plenamente. Você tem que aprender a se deleitar com a boa companhia que você tem. Se você não extrai dessa boa companhia um bom humor, um sentimento agradável, você não vai desenvolver essa amizade. Então, para se ter amigos de verdade, você tem que saber aproveitar a companhia deles, basicamente. E aí depois Aristóteles vai fazer uma outra observação muito importante, que é: não se pode ter muitos amigos perfeitos. Assim como o amor romântico, que por natureza tende a se focar em uma pessoa, a amizade verdadeira, que exige tempo, intimidade, conhecimento profundo, confiança, não pode ser multiplicada indefinidamente. É possível ter muitos amigos por utilidade. É possível ter muitos amigos por prazer, pois essas relações são mais superficiais e exigem menos também. Mas a amizade da virtude, a amizade verdadeira, ela é, por natureza, seletiva e rara. Você não encontra em qualquer canto. Entendem? E aí, Aristóteles vai notar que as pessoas muito felizes e as pessoas em posição de poder têm necessidades diferentes em relação aos amigos. As pessoas felizes não precisam tanto de amigos úteis, né? Aqueles amigos que possuem recursos. As pessoas felizes normalmente buscam amigos agradáveis, pois querem companhia para compartilhar a vida. Ninguém, nem mesmo buscando o sumo bem, aguentaria viver continuamente com alguém cuja companhia é dolorosa. Idealmente, claro, todos nós buscamos amigos que sejam bons e agradáveis. Agora, os poderosos, eles tendem a ter dois grupos separados de amigos, né? Os poderosos costumam ter os amigos que são úteis, ou seja, aqueles que são habilidosos em cumprir ordens, e os amigos que são agradáveis, ou seja, aqueles que são bajuladores, né? Que fica puxando o saco do cara que é poderoso, entendem? Raramente
Os poderosos encontram as duas qualidades na mesma pessoa e, mais raramente ainda, buscam amigos que sejam bons e virtuosos, né? Porque isso exigiria uma relação de igualdade que muitas vezes não é interessante para as pessoas poderosas. Então, o Aristóteles ele toca num ponto bem delicado aqui. Um homem bom dificilmente se tornará amigo íntimo de alguém muito superior em poder ou status, a menos que essa pessoa superior também seja superior em virtude. Caso contrário, a desigualdade impede a reciprocidade e a confiança que a verdadeira amizade exige. E isso nos leva a um outro tipo de amizade, aquela que, por natureza, envolve a desigualdade, como, por exemplo, a relação entre pais e filhos, né? A relação entre marido e esposa, a relação entre governante e súdito, a relação entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais jovem. Nessas relações, vejam, existe uma desigualdade. A dinâmica entre as duas partes é diferente. Ou seja, não se espera que cada parte dê e receba exatamente a mesma coisa. O amor e a função de cada um são diferentes, são distintas. O que se espera para que a amizade, nesses casos, seja justa e duradoura, é um amor proporcional ao mérito. No caso, o superior, o pai, o governante, deve receber mais amor e respeito do que dar, em reconhecimento à sua posição ou à sua virtude, enquanto esse mesmo oferece proteção, orientação, provisão. Quando essa proporção é mantida, estabelece-se uma forma de igualdade adequada a essa relação. Mas essa proporcionalidade também tem limites. Quando a distância entre as pessoas é imensa, né, seja em virtude, seja em riqueza, seja em poder, a amizade se torna impossível, né? É o caso da nossa relação com os deuses, por exemplo, né? Dirá Aristóteles, claro. Ou de um cidadão comum com um rei absoluto. A diferença é tão grande que a reciprocidade se quebra. E isso nos leva a uma pergunta muito curiosa. Será que nós queremos que nossos amigos se tornem deuses de tão bem que nós desejamos a eles? E Aristóteles vai responder que não exatamente, porque se nosso amigo se tornasse um deus, ele deixaria de ser nosso amigo, em razão dessa distância intransponível, e, portanto, deixaria de ser um bem para nós. Desejamos o melhor para o nosso amigo, sim, mas enquanto ele permanece sendo quem ele é, um ser humano como nós. Então Aristóteles observa que a maioria das pessoas, por ambição, parece desejar mais ser amada do que amar. Elas buscam a honra e a bajulação como sinais de seu valor. Mas, para Aristóteles, a essência da amizade reside muito mais no ato de amar. É amando que se exerce a verdadeira amizade. Um exemplo perfeito que ele traz é o amor materno, né? A mãe ama o filho incondicionalmente, mesmo que esse filho não retribua e nem reconheça o amor da mãe, né? Mesmo que seja um filho ingrato, né? Em relação ao amor da mãe. A mãe se alegra com o bem-estar do filho independentemente. Amar, portanto, parece ser a verdadeira virtude do amigo. E é através do ato de amar proporcionalmente que até mesmo as amizades desiguais podem encontrar seu equilíbrio. Então, nesse capítulo do livro, Aristóteles ele retoma um tema que já havia mencionado antes, que é a conexão profunda entre amizade e justiça. Ambas, amizade e justiça, tratam das relações entre as pessoas e surgem em qualquer forma de comunidade. Por isso que existe essa relação profunda entre amizade e justiça. Seja numa viagem, num exército, numa família, ou na cidade inteira mesmo, né? Onde a comunidade
há alguma forma de justiça e há alguma forma de amizade. E a intensidade de uma acompanha a intensidade da outra. A justiça exigida entre irmãos é maior do que entre meros concidadãos. E olha que interessante, a intensidade de uma acompanha a intensidade da outra. Como assim? Horas. A justiça que é exigida entre irmãos é maior do que entre meros concidadãos. Se um cara xinga outro e eles não se conhecem, você não condena tanto eles por se xingarem. Agora, se irmãos brigam e se xingam, aí a situação é mais grave. Nós exigimos dos irmãos, por terem um laço mais próximo, maior amizade, maior respeito, maior amor entre eles, né? Então, você defraudar um camarada de guerra, por exemplo, é muito pior do que enganar um estranho qualquer, né? E olha que legal, todas as pequenas comunidades, ou seja, famílias, clubes, associações de negócios, são como partes da grande comunidade política que é a polis. E em cada tipo de comunidade, com seu objetivo em específico, né? Seja prazer, seja a utilidade, seja o bem comum, em cada tipo de comunidade dará origem a um tipo correspondente de amizade. E, para ilustrar bem essa conexão entre comunidade e demais relações de amizade, relações familiares, o Aristóteles vai fazer uma fascinante analogia entre as formas de governo e as estruturas familiares. Ele vai começar falando da monarquia. O que é a monarquia? É o governo de um, né? É um que governa visando ao bem de todos. Ou seja, a monarquia se assemelha à relação pai e filho, onde o pai cuida dos filhos. E aí sua perversão, a perversão da monarquia, é a tirania, onde o pai usa os filhos como escravos, onde o pai usa os filhos para seu próprio prazer, né? Como ele via no modelo persa. O antigo Império Persa era uma monarquia que se aproveitava dos seus escravos de maneira excessiva, né? De maneira antiética mesmo. E aí, a segunda forma de governo que o Aristóteles vai falar é a aristocracia, que é o governo dos melhores, né? O governo daqueles que sobem segundo o mérito. E a aristocracia, ela se assemelha à relação marido e esposa, né? Onde cada um governa em sua esfera de competência, né? O marido faz A e a esposa faz B, né? O marido geralmente lida com a provisão, com a proteção do lar. A esposa geralmente lida com o cuidado dos filhos, né? Normalmente é assim que as famílias são organizadas. E é semelhante a uma aristocracia, né? Onde os melhores e mais competentes governam, né? Numa perversão dessa forma de organização familiar e forma de governo também, é o que o Aristóteles chama de oligarquia, que é quando geralmente o homem, né, ou às vezes a mulher, dominam tudo e ignoram o mérito um do outro, né? Quando o homem manda mais que a mulher, ou a mulher manda mais que o homem, né? Na oligarquia, acontece quando os supostos melhores, na verdade, governam para si mesmos, né? Em detrimento dos demais. Isso é uma oligarquia como forma política. No seio familiar, né? É o que eu falei agora, é quando o homem manda mais que a mulher, bate na mulher, enfim, né, é opressor. Ou a mulher também é misândrica, trata mal o marido. Ou também quando os próprios filhos mandam mais, né, que o pai, que a mãe, né? Os famosos reizinhos, né, mimados pelos pais. Isso também é uma forma de deturpação, né? É uma forma de corrupção do modelo familiar saudável, que é uma aristocracia, ou seja, o pai e a mãe mandam, o pai e a mãe que decidem. E a terceira forma de governo, que o Aristóteles vai falar, é a timocracia, que é o governo baseado na propriedade, que é um governo mais igualitário. Ele se assemelha em relação à irmandade, né? Se assemelha à relação entre irmãos, que são basicamente iguais entre si, né? E a sua perversão pasmem, é a democracia.
A democracia para os gregos não tinha a mesma conotação que tem para nós hoje, né? Nós endeusamos hoje a democracia. Mas para os gregos não era algo tão bom assim, né? A democracia não era uma coisa tão boa assim. Então, a perversão é a democracia que, para Aristóteles, significava o risco do caos, né? Como numa casa sem pai ou sem mãe, onde todo mundo faz o que quer, a hora que quer, né? Não tem ordem, não tem disciplina. Então essa analogia, ela reforça a ideia de que as relações justas e amigáveis, em qualquer escala, né, dependem de uma estrutura adequada e do cumprimento dos papéis proporcionais por cada parte. Entendem? Tem que ter um pouco de monarquia, um pouco de aristocracia e um pouco de timocracia. E ele não está falando aqui só de comunidades inteiras, de cidades inteiras, de países inteiros. Ele está falando dessa estrutura saudável que começa desde o seio familiar e reflete na própria sociedade, na própria política, no próprio governo. Entendem? Então o ponto crucial aqui é: nas formas corruptas de governo, ou seja, a tirania, a oligarquia, a democracia, essas formas corruptas de governo, onde a justiça é fraca ou inexistente, a amizade também desaparece. Também não há amizade. A amizade também é fraca ou inexistente. Na tirania, que é a pior forma, não há nada em comum entre governante e governado. Logo, não há espaço para amizade e nem justiça. A relação é como a de um artesão com a sua ferramenta, dirá Aristóteles, né? Um artesão não tem amizade com a sua ferramenta. Ele apenas a usa para os seus próprios prazeres, para o seu próprio fim, né? Quer dizer, para os seus próprios desejos. É assim que é a relação de um artesão com uma ferramenta. E assim é a relação de um governante e um governado numa sociedade tirânica. Então Aristóteles, ele vai agora dedicar um tempo para analisar as amizades familiares, que distingue das amizades cívicas, né, entre civis, né, e também das amizades de associação, né, como colegas de viagem, colegas de clube, né, enfim. Aristóteles vai começar falando, a primeira amizade familiar que o Aristóteles vai estudar aqui é a amizade de pais e filhos, que é a base, né, é a origem comum. Os pais amam os filhos, né, amam de tal maneira como se os filhos fossem partes de si mesmos. Os pais conhecem eles desde o início e o amam instantaneamente, no momento que nascem. Os filhos só desenvolvem o amor pelos pais com o tempo e com a compreensão desse amor. Aristóteles ele sugere que as mães geralmente amam mais intensamente. Talvez em razão dessa conexão mais imediata e pelo esforço do parto e pelo esforço do cuidado inicial que elas têm com a prole, né? Enfim. A segunda forma de relação familiar que o Aristóteles vai estudar aqui é a amizade entre irmãos. E é muito interessante porque a amizade entre irmãos, ela se baseia em 3 coisas, né, principalmente. Se baseia na identidade de origem, né, vieram dos mesmos pais. Se baseia na criação em comum, né, recebe a mesma criação, os mesmos ensinamentos. E também se baseia na semelhança de idade, né. Geralmente irmãos têm idades próximas. Então, quando os irmãos vivem juntos, compartilham as experiências entre si, eles costumam criar um laço muito forte, né? Que é muito parecido com a relação entre os melhores amigos, né? Entre os melhores camaradas. E por fim, ele estuda a relação de amizade familiar entre o marido e a esposa. O Aristóteles ele vê essa união como natural. Talvez até mais fundamental que a própria cidade. Porque a relação entre marido e esposa não visa só a reprodução, mas o compartilhar da vida. Homem e mulher compartilham a vida toda um com o outro depois que se unem, né? Então, Aristóteles vai dizer que essa relação, ela pode ser baseada na utilidade e ela pode ser baseada no prazer também. Mas a melhor forma de relação marido e esposa é aquela que é baseada na virtude dos dois. E os filhos servem justamente como um laço comum
poderoso que une esses dois e fortifica essa virtude que ambos semeiam, né, cultivam um com o outro. Então, Aristóteles vai dizer que o amor só é verdadeiro quando você ama a pessoa pelo que ela é, não pela utilidade que ela lhe traz ou pelo prazer que ela lhe traz, né? Muitas pessoas costumam falar assim, eu amo fulano porque ele me faz feliz. Mas se nós pararmos para pensar, essa é um amor baseado no prazer, né? Você ama o efeito que a pessoa causa em você e não a pessoa em si. Então, a relação marido-esposa só é forte e verdadeira quando ela se baseia na virtude, quando um ama o outro pelo que o outro é, naturalmente. Então, o ponto comum em todas essas relações de pais e filhos, irmãos, marido e esposa, é que os deveres e a forma de justiça variam enormemente, né? Em cada relação há deveres específicos. Em cada relação há uma forma de justiça diferente. O que você deve a um pai não é o mesmo que você deve a um irmão, ou a um colega, ou a um conhecido, né? Como nós vimos antes, é principalmente nas amizades por utilidade que surgem as reclamações. E por quê? Porque o foco de cada um é o benefício próprio. E sempre achamos que recebemos menos do que merecemos. Então, o Aristóteles vai distinguir aqui dois tipos de amizade utilitária. Ele vai dizer primeiro que tem a legal, né? E não é legal no sentido de, que legal, é legal no sentido de lei, tá? A amizade utilitária legal é aquela que tem termos claros, né? Como, por exemplo, um contrato comercial, né? A dívida, ela é explícita. Você faz um contrato com alguém para trabalhar em sociedade, por exemplo. Então aí existe uma amizade utilitária legal. Ambos obtêm uma utilidade um do outro e isso está previsto no contrato de maneira legal, de maneira prevista em lei. E também existe a amizade utilitária moral, né? A amizade utilitária moral é aquela que não tem termos fixos. É baseada na confiança e na expectativa de retorno, né? Como um favor entre amigos. Sabe quando alguém faz algo pra você e você sente que você tem que fazer algo de volta, né? Você tem um dever, você deve um favor pra essa pessoa, né? É mais ou menos por aí. É aqui que surgem as maiores queixas, né? Porque se um ficou esperando receber de volta esse favor como se fosse um empréstimo, e o outro talvez não traga de volta da mesma maneira, surge aí um desequilíbrio, né? Um vai exigir mais do outro, porque todo mundo se sente especial, né? Todo mundo quer receber mais do que merece, muitas vezes. Na grande maioria das vezes, na verdade, as pessoas querem receber mais do que elas merecem, né? Então, como que a gente resolve isso, né? A regra de ouro de Aristóteles é: retribua o equivalente ao benefício recebido. A medida é a vantagem que o receptor obteve. Então, se possível, retribua até mais. Porque quando você retribui com mais, você é mais nobre. Mas claro, analise bem antes de aceitar um favor. Porque você tem que ver em que termos esse favor está sendo oferecido. Só que nas amizades de virtude isso não acontece, ninguém reclama porque o foco é fazer o bem ao outro, né? Quando você ama de verdade sua esposa, você faz o bem a ela não exigindo nada em troca, né? Você só faz o bem pelo bem, você só quer vê-la bem, você não quer receber de volta amor, carinho, nem nada. Você faz o bem pra ela porque você a ama. Quando você faz o bem pros seus filhos, é a mesma coisa, né? O foco é fazer o bem pros seus filhos, você não exige dos seus filhos algo em troca, né? Então, a medida do ato não é o benefício causado, mas a intenção e o propósito do doador, que é fazer o bem para aquele que ama. É bem simples, né? Só que nas amizades desiguais, o conflito já é inerente. O superior acha que merece mais honra, e o inferior acha que merece mais ganho, mais ajuda. E a solução de Aristóteles é a proporcionalidade. O inferior deve dar honra ao superior e o superior deve dar ganho ou algum benefício ao inferior. É assim que a balança se equilibra e a amizade se preserva. E aí, para finalmente finalizar esse capítulo, Aristóteles ele vai aplicar isso em relação aos deuses e aos pais.
Porque a dívida com os deuses e com os nossos pais é uma dívida impagável, né? Como é que você pode retribuir a alguém? Como é que você pode retribuir o favor a alguém que te deu a vida? Alguém que te criou, né? O que te resta fazer em troca? A pessoa, os seus pais te deram a vida, os deuses te criaram. Como é que você pode retribuir esse favor, né? Então Aristóteles vai dizer que a única coisa que te resta é servi-los e honrá-los na medida das suas capacidades. Fazer o que podemos é a única forma de justiça possível nessas relações assimétricas. É por isso que, embora um pai possa talvez até repudiar um filho, né, em casos mais extremos aí de maldade, um filho nunca deveria renegar o próprio pai, porque essa dívida é perpétua. Então Aristóteles finaliza aqui dizendo que a nossa dívida com os nossos pais e com Deus é uma dívida impagável. Devemos sempre honrá-los e fazer o nosso melhor para retribuir o grande bem que eles nos deram, que é a vida e a existência. E com essa análise profunda sobre as complexas dinâmicas de dar e receber nas diferentes formas de amizades, Aristóteles finalmente conclui o livro 8 de Ética a Nicômaco. E é isso. Que jornada fizemos nesse 25º episódio do Epistalk, não, pessoal? Mergulhamos na nossa própria luta contra a fraqueza e a vontade, que é a acrasia, no livro 7, e reavaliamos o papel do prazer nas nossas vidas. E depois, para finalizar, abrimos as portas para um dos temas mais caros para Aristóteles, que é a amizade. Explorando aí os seus tipos, suas bases, sua relação com a justiça e as diferentes relações humanas, como acabamos de ver agora. Então, muito obrigado, pessoal, por terem acompanhado esse capítulo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem. Se escutaram pelo Spotify, curtam também, sigam, né, o canal no Spotify, compartilhem com os amigos, tá bom? Logo, logo vai sair aí a última parte de Ética a Nicômaco. Eu peço perdão pela demora para sair esse 4º capítulo, é que minha vida tá realmente muito corrida, mas eu prometo que vou trazer o 5º capítulo assim que possível, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Vou ficando por aqui e até a próxima. Até mais, pessoal.